Gravando. Ô Jace, então olha só, uma outra pergunta que inclusive até me fizeram em campo um dia desses, eu vou passar para ti essa bola aí, tá? A gente, no contexto das grandes culturas, né? As grandes culturas que tem grandes por quê? Porque geralmente são cultivadas em lagas bem Mas em áreas maiores. distintas. Isso. E aí vai ter todo um estudo sobre eles. Uma coisa que marca esse contexto dessas grandes culturas são os posicionamentos dos produtos técnicos em campo. Para isso, a gente tem um negocinho chamado escala fenológica das culturas. Então, assim, mediante cada fase da cultura, ela tem uma resposta, seja os fatores ambientais, seja uma resposta fisiológica dela, mas também tem uma resposta, sobretudo, de demanda, seja de nutriente, surgimento, por exemplo, de alguns patógenos, surgimento em termos de alguns insetos. E para a gente resolver e sanar toda essa complexidade de campo, a gente faz uso de produtos. Né? E dificilmente a gente consegue aplicar um fertilizante, depois vir somente com fungicida, depois vir com inseticida e por aí vai. Por muitas vezes nós temos que então fazer o quê? Fazer misturar diversos produtos. Às vezes uma mistura equivocada, já, a pergunta para ti, uma mistura equivocada, ela pode nos trazer problemas no sistema de produção. Esse é o primeiro time. E aí, qual seria então, já a importância dos adjuvantes nesse processo das misturas? Professor, então, isso pode impactar diretamente na eficiência. Essas misturas impactam diretamente na eficiência do que você está colocando. Por quê? Vou citar um exemplo. Fungicidas, de um modo geral, funcionam o ideal do pH em torno de 6, 6,5. Não depende, varia de produto para produto, mas em torno disso. Alguns herbicidas, como por exemplo o glifosato, em pH ácido, certo? Inseticidas, alguns funcionam bem com pH 8, 9, alguns com pH um pouco menor, alguns fungicidas com pH menor. Então, cada um tem um pH para entregar o máximo de eficiência dele, certo? Então, quando você faz as misturas, realmente é algo que não dá para fugir, porque, como você citou, professor, temos áreas extensas, né? E as culturas anuais aí se desenvolvem em um curto período de tempo, é muito rápido. Então, a gente é obrigado a fazer o fungicida, uma praga X, o inseto fulano está lá incomodando, você tem que entrar com inseticida junto. Ah, você tem que fazer algum produto de nutrição e fisiologia junto, porque para suprir uma deficiência de boro, para suprir uma deficiência disso ou daquilo, certo? Então você tem que fazer essas misturas, você tem que recorrer a isso. Mas você tem que ter uma certa atenção, porque muitas das vezes, se você coloca um fungicida que funciona bem em pH 6 e você vai e coloca lá um produto, um foliar que tenha uma carga de P2O5, ácido fosfórico muito grande e que acidifique a cauda, você vai ferrar o fungicida que você está colocando. Ele não vai funcionar. E se você der o azar disso acontecer em um ano de uma pressão alta, de uma doença, como por exemplo, vamos citar a ferrugem, que é uma doença muito conhecida, você vai ter um problema sério, certo? Então, assim, na mistura, existem dois tipos de incompatibilidades: a incompatibilidade física e a incompatibilidade química. Eu costumo dizer que a incompatibilidade química ela é muito mais traiçoeira do que a incompatibilidade física. Por quê, professor? A incompatibilidade física, você vê ela, vai talhar, alguma coisa vai gerar algum cristal ali, aquilo vai entupir, aquilo vai incomodar, aquela ali você sabe, alguma coisa deu incompatibilidade aqui, né? Quando talha, você fala alguma coisa, deu merda, desculpa o termo, deu problema. Então, o que acontece? Essa aí você sabe. E aquela que você não vê, você faz uma mistura, não talhou, não ocorreu a incompatibilidade física, mas a incompatibilidade química ocorreu. Você aplica, você vai estar achando que está tudo certo, mas na verdade pode ser que não. Então a gente tem que ter uma atenção, principalmente quando vai trabalhar, professor. Daí a importância de se trabalhar com nutrição, essa parte de nutrição, se for trabalhada associada,
com produtos que os seus minerais, os seus micronutrientes, os macronutrientes estejam complexados a frações orgânicas, a aminoácidos, a extrato de algas, usar fontes quelatizadas, por exemplo, né? Um exemplo aí de uma mistura que não dá certo é um manganês convencional de uma fonte simples, que não é quelatizada, com glifosato. O glifosato tem carga negativa, o manganês tem carga positiva. Positivo com negativo, estabiliza. Vai cristalizar, vai entupir ponta, ou o glifosato e o manganês não vai fazer efeito. Você vai fazer a aplicação, você pode ter certeza que você não vai tá tendo o máximo do que você está colocando ali, de forma alguma, certo? Uma que você não vai conseguir aplicar, o operacional vai ser complicado, e a outra que alguma coisa não vai funcionar. Então, daí a importância de se trabalhar com fontes EDTA, que é a melhor fonte, o melhor quelato, né? Trabalhar com substâncias, nutrição que esteja complexada, né? De uma forma que não vai interferir com esses outros caras na mistura, né? Então, o adjuvante... O elemento químico, então, ele deve estar numa forma não reativa, seria isso que você fala? Sim, ele tem que estar de uma forma, vamos falar assim, neutra, sem cargas. Você tem que tentar minimizar interações eletroquímicas na mistura. É difícil isso, porque vamos citar o exemplo da cultura do algodão, que vai muitos produtos, sei lá, 17 produtos às vezes. Então imagina a quantidade de coisas que você está colocando ali, alguma coisa talvez não vai funcionar. A mistura de tanque, por lei, ela é proibida. Só que na prática, se a gente for fazer isso, é inviável, professor. É inviável. Sua roça vira uma estrada, porque você vai entrar lá 500 vezes, vai amassar tudo e não vai dar tempo, e no resumo final, as coisas não vão dar certo, né? E levando também em consideração, né, o Jace Núbia, que uma entrada, isso tem um custo para o produtor, né, Jace? Sim, hoje, além da gente ter toda uma preocupação com os níveis de rendimento, mas o que de fato importa no final é o que fica no bolso, né? É o líquido. É o que você sobra. me coloca uma coisa super interessante aí, por exemplo, essa proposta o posicionamento do glifosato com manganês, ele vai geralmente em torno dos 20 a 25 dias pós-plantio, né? Para pegar, seria o pós-emergente, né? Isso. E a gente sabe de todo a fito que o glifosato traz para a planta, isso, baseado em duas teorias, na teoria, por exemplo, da baixa probabilidade do manganês, por isso se coloca, então, o manganês geralmente junto, posicionado. Então, se a gente não coloca de forma posicionada, a gente não vai ter eficiência do elemento. A gente comprou, né, e não vai fazer uso. Né? Uhum. E só para complementar esse raciocínio nosso, o outro problema de travamento da soja em si, afere-se muito também o fato que, como o glifosato, pelo fato de ser sistêmico, parece que ele tem uma certa incompatibilidade lá embaixo com os risóbios, e a ideia do fornecimento de nitrogênio é um pouco que guilhotinada. Isso. Mas assim, né, Jace? Uma aplicação mal feita é um mega prejuízo, né, rapaz? Um mega prejuízo. Você, muitas das vezes, não percebe, chega lá no final, colhe 55, 60 sacos, mas não sabe por quê. Caramba, mas eu fiz tudo certo, choveu bem, o que aconteceu? São alguns detalhes que às vezes passam despercebidos, mas fazem toda a diferença. Professor, e um detalhe, você citou essa questão da questão dos nódulos, do glifosato ser sistêmico e tal. Além de você trabalhar com esse manganês junto com o glifosato, é muito interessante trabalhar com aminoácidos. Você fornecer o manganês e você entregar aminoácidos para a planta também. É outra coisa que vem ganhando muito mercado. A gente da Desangos posiciona, além de posicionar um manganês quelatizado, EDTA, que pode ser aplicado junto com o glifosato, a gente posiciona também um produto à base de L-alfa-aminoácidos. O que são L-alfa-aminoácidos? Aminoácidos livres. Voltando à tecnologia de aplicação, professor, um bom adjuvante, você também colocou isso na pergunta, tem que auxiliar nisso, em minimizar o risco, certo? De se ter incompatibilidades físicas e químicas. O nosso adjuvante que a gente trabalha hoje, aqui no Brasil, o Fighter, ele é um surfactante não iônico. O que é esse não iônico? Ele não interage eletroquimicamente com os demais da mistura. Se você coloca algum outro produto que vem lá como fertilizante foliar misto, ele vai ter lá atrás assim P2O5, K2O, não sei o quê. Aquilo ali
principalmente P2O5, que é ácido fosfórico, uma que vai acidificar a calda, vai mexer no pH, o que não é bacana, e outra que vai ter interação eletroquímica na mistura. Então, o produto tem que ajudar em diluição, tem que ajudar na compatibilização da mistura também, que é muito importante. Então me permita fazer um prolongamento, Nubia, nessa colocação. Quais são, então, quais são as funções que a gente pode ter a presença do adjuvante na calda? Né? Professor, primeiro, você vai preparar a calda. Vamos pensar aqui no operacional. Em minimizar o risco de se ter uma interação eletroquímica negativa ali nessa mistura. Certo. Um auxílio na diluição daquilo que você está colocando, pensando em um produto em pó, pensando em uma atrazina, por exemplo, um mancozeb, por exemplo, que é um produto difícil de diluição. Um bom antideriva, o produto tem que entregar, né, que a gente comentou lá atrás, falou sobre deriva, ele tem que entregar uma uniformidade na distribuição das gotas, no padrão de gotas, né, padronizar gotas, e um bom agente antiespumante também, porque se você vai preparar e tem problema com formação de espuma, aquilo ali vai derramar, vai gerar desperdícios, enfim. O bom adjuvante tem que espalhar na folha, tem que ajudar o produto a penetrar, ter uma superfície de contato maior com a epiderme. Então, assim, ele auxilia em diversos pontos, em vários pontos. Hoje no mercado existem produtos que auxiliam em 1, 2 pontos. O produto que consegue englobar tudo isso vai sair na frente, vai se sobressair, vai ter um desempenho superior, que é o caso do produto que a Desangos trabalha aqui no Brasil hoje, que é o Fighter. Mas, por exemplo, eu precisaria comprar hoje existe, tecnicamente, você recomendaria alguma das aplicações, vou citar aqui algumas pensando na nossa rainha do Centro-Oeste, um negocinho chamado de soja. Não sei se vocês conhecem aí, né? Essa aí a gente escuta falar de vez em quando. Então, olha só, algumas atividades, dessecação em pré-plantio, por exemplo, tratamento de semente, estou pensando ali, por exemplo, naquele que vai em contato com a semente ali. Um outro tratamento de semente seria então na barra do suco, 3 atividades. 4 atividade, a dessecação, o pós-plantio, né? Pós-plantio ali. Uhum. As 3 de fungicidas. Às vezes também, digamos que um inseticida um pouco antes, uma dessecação em pré-colheita. Nesse contexto de aplicação, pensando aqui em soja, tecnicamente, você recomendaria alguma dessas aplicações à ausência do adjuvante? E quando você, então, posicionar, o que você geralmente falam para os clientes? E sim, se nessa fala do cliente, se vocês têm alguma resistência ou não nesse discurso aí, como é que você vê também essa ideia da tecnologia de aplicação quando vocês falam para o produtor? Porque às vezes tem um produtor que ele tem uma certa, digamos que uma certa resistência, não tem isso, como é que isso funciona? Professor, em suco de plantio, se você não tem nenhum problema com diluição e na aplicabilidade ali, questão do produto sair realmente de fato e estar ali no suco, eu não vejo necessidade de posicionar um adjuvante, certo? No caso de uma mistura que a gente tem algum problema quanto à diluição, para aquilo ali fluir no sistema, aí talvez teria que se pensar em alguma coisa nesse sentido. Mas caso não tenha, não há necessidade. No tratamento de sementes, professor, não. Eu te falo assim que os produtos aí já têm uma compatibilidade, não vejo necessidade alguma de se trabalhar com algum adjuvante, não vejo necessidade, acredito que não, posso estar enganado, mas não, a princípio não. E em dessecação é fundamental, em pós-emergência é fundamental, fungicida, etc., é fundamental. Em todas as demais aplicações que são feitas via barra ou aéreas, a presença do adjuvante é fundamental para minimizar perdas nesse processo, certo? E otimizar a eficiência daquele produto caro que você está colocando, que é o inseticida, fungicida ou herbicida. Bom, muito interessante, Jássy. Eu vou até complementar a pergunta do professor Luiz Leonardo com a pergunta de um aluno, Marcelo Constantino Lopes,
do quinto período noturno, Uhum. né? Até queria fazer uma observação e um agradecimento, né? A Desangossi nos procurou, né? Procurou a Unifimes para fazer um recrutamento. Então, o Marcelo, ele foi recrutado, ele passou por um processo seletivo e foi recrutado pela Desangossi, né? Então, até agradeço essa oportunidade em seu nome. E o Marcelo pediu para te questionar, e ele está diretamente relacionado com você, mas só para estar nos contribuindo aqui, né? Certo. Ele perguntou como que você, né, que está no campo, que está diretamente relacionado com o produtor, como colocar na cabeça dele o mesmo termo, né, que o professor Luiz Leonardo usou, esse mais resistente, né, de que é interessante fazer um investimento nessa tecnologia da boa escolha, né, de um adjuvante. Professora Núbia, de um modo geral, tecnologia de aplicação, professora Núbia, professor Léo, imagina quantos, pensando numa área mais extensa, em quantos milhões de reais que não saem por essas pontas? Quanto de dinheiro que não sai ali, né? Esses produtos, esses insumos não são baratos, são caros. A gente tem que ter um certo cuidado, pensando em questões ambientais também, né? Tem que levar em consideração isso, é importante. Então, assim, como convencer um produtor a... Primeiro que quando a gente já toca nesse assunto de que quanto é caro, quanto, né? O cara já pensa, fala, poxa, realmente. E um outro ponto em relação a convencê-lo a utilizar um bom adjuvante, da importância dele em uma aplicação, é o seguinte, para você convencer, você tem que mostrar, você tem que provar. Então, mostre, prove, corra atrás, você tem que mostrar. Muitas das vezes só dizer é um pouco superficial, né? Então, assim, o produtor tem uma sede muito grande de muitas empresas querendo vender e o mercado é assim. Então, a gente tem que buscar formas de mostrar, de provar para ele que aquilo ali vai entregar, que aquilo ali é eficiente, que vale a pena investir. Então, a gente trabalha dessa forma. A Desangossi trabalha mostrando e provando para o produtor o que a gente tem, o que temos de qualidade e o que a gente vai estar entregando. Então, assim, você ganha a confiança do seu cliente e, com certeza, você cresce no mercado. Então, você acredita, assim, que para você ou para um engenheiro agrônomo mostrar, convencer, né, para um produtor que vale a pena o que ele está oferecendo, é importante ter conhecimento científico, conhecimento prático e mostrar os exemplos, né, que está dando certo, que está dando resultado. Procurar uma forma de mostrar. Você tem que conseguir encontrar uma forma de mostrar. Em algumas situações você consegue explicar, você consegue convencê-lo, mostrar o quanto é importante. Em algumas situações você tem que correr em alguma forma de mostrar na prática. Então, nada melhor que a prática para poder você chegar a um resultado final, né? Você mostra, você se empenha em encontrar uma forma de mostrar que com certeza as coisas vão no caminho certo. Certo, obrigada. Bacana. Jace, mais duas para liberar você, viu? Ah, beleza. Nubia coloca aí de forma muito sapiente, né, a pergunta, a colocação dela, né? Ela pergunta, depois ela também afere a ideia de que, de fato, hoje, né, Nubia, para a gente estar no contexto, a gente se inserir no contexto, precisamos cada vez mais nos tecnificar, buscar informação, se atualizar, se capacitar. É uma junção teoria e prática, e já se coloca aí hoje que, me parece, né, já, se ele já me confirmando ou me desmentindo também. Há tempo atrás, o revendedor ou o técnico chegava em campo, aquele velho tapa nas costas, e ele tomava uma ou duas pingas com o cara e conseguia tocar o barco e vender, né? Hoje não, né, Jace? Hoje parece que a ideia está um pouco mais diferente. Sim. Hoje que, de fato, não levar o seu produto lá, e detalhe, nesse contexto de sabedoria e tudo mais, a parte de pesquisa também tem uma importância grande, né, Jace? Sim, porque professor. quando você vai lá e coloca o produto, você tem que testar, muitas vezes com concorrentes, né? E depois ir lá acompanhar, validar e demonstrar que de fato o teu produto ele vale, ele compensa, ele se paga. Não é isso?
Nesse contexto, Jássy, eu queria, primeiro ponto para ti, qual é a mensagem que você deixa aqui para o estudante de agronomia, nesse sentido? O que é que de fato hoje o mercado cobra de um estudante para que de fato ele se insira nesse comércio aqui? Falo isso por quê? Porque nós temos aqui um fluxo grande de estudantes que saem para o mercado e, digo de passagem, uma empregabilidade, já no começo estou falando, muito alta. A empregabilidade hoje da agricultura, da agronomia, ela supera aí qualquer expectativa, né? Qualquer expectativa. Então, eu queria que tu desse uma mensagem para esse pessoal que está agora escutando em casa aí, né? O que é que de fato o mercado busca hoje em engenheiro agrônomo, e para aquelas pessoas que estão acompanhando que ainda não fizeram agronomia, né? Vem fazer conosco aqui, o que é que você poderia falar? Professor, igual, eu não sei o número exato, mas formam aí milhares de agrônomos por ano, né, que saem do curso de agronomia e vão para o mercado de trabalho. Igual você citou, o mercado tem para todo mundo, mas o que diferencia é a atitude. Eu acho assim que correr atrás, buscar, querer, se dedicar. É importante o conhecimento técnico, extremamente importante, ele caminha junto com o conhecimento prático também. Então, se você tiver a atitude de correr e buscar o conhecimento técnico e prático e colocar os dois para caminhar junto, com certeza portas vão se abrir e oportunidades vão ser dadas a essa pessoa que busca dessa forma, professor. Bacana, bacana. Jássy, e para finalizar, me fala um pouco aí do teu trabalho, me fala um pouco da Desangossi. Bom, vamos lá. Falar desse negócio eu acho bom, né? A Desangossi, professor, ela é uma multinacional de origem francesa, hoje está presente em mais de 50 países pelo mundo. É uma empresa que vem crescendo muito aqui no Brasil, na agricultura. Ela tem dois segmentos, um agrícola e um não agrícola. O agrícola, nós trabalhamos aqui no Brasil hoje com nutrição, fisiologia de plantas, tecnologia de aplicação e biológicos. Vamos começar a importar, a trabalhar com a linha de biológicos aqui no Brasil também, em breve. E a linha, o segmento não agrícola, trabalha com produtos para controle de pragas urbanas, raticidas, cupinicidas, formicidas, lesmicidas. A gente é do agrícola e tem outra equipe que é do não agrícola. A nossa sede aqui no Brasil fica em Biporã, que é colado em Londrina, no Paraná. E assim, professor, a empresa preza muito por qualidade de matéria-prima, qualidade de formulação dos seus produtos e resposta agronômica daquilo que é formulado. Então, assim, toda a nossa linha, seja ela de nutrição e fisiologia, seja ela de adjuvantes, com certeza entrega o máximo que um produto pode estar entregando hoje no mercado. A gente está entre eu digo assim, as empresas que mais têm condição de entregar a resposta para o produtor, para a cultura, para a planta. Então, a empresa é muito boa, está crescendo muito, tem muito a crescer ainda, tem muito mercado. O mercado aqui do país é gigantesco e Desangossi vai ser conhecida, eu tenho certeza que de uma forma nacional e uma forma muito boa, sabe? Como empresa referência. Eu tenho certeza que ela vai ser uma grande referência aqui no nosso país. Bacana, bacana, Jássy. Muito bom. E eu posso falar, eu sou cliente também lá, né? Cliente lá, parceiro. Testamos, né, professor? Foi lá, foi visto, falou, esse adjuvante aqui é o cara. 200 e quanto lá? 230, Quanto? Você fala o quê? 230 hectares, né? Não, bem mais. Foi bem mais? Rapaz. Pegou, na verdade, para metade das aplicações, né? Foi. Chique demais. Ô, Jássy, e você já queria... Núbia estava conversando aqui um pouco antes, e nós queríamos te fazer um convite agora aqui. A gente vai estar agora no mês de outubro lançando uma bateria de experimentos na FELELS, que é a nossa estação experimental, né? E lá vão ter aí vários estudantes com interesse, sem dúvida alguma, em estar praticando conosco lá. E a Desangossi parece que ela tem muitos produtos de ponta aí, né? E a gente queria te convidar para ser parceiro nosso lá, colocar, quem sabe, alguns protocolos conosco. O que é que você me fala? Com certeza, professor. Vamos ser parceiros aí, vamos trabalhar juntos, sim. Que bom. Então, não vê mais alguma coisa para ele? Não, só isso mesmo. Agradecer a disponibilidade, né, dele ter tirado um tempo para
nos reunirmos, né, e ter esse bate-papo, né, no diálogo do agronegócio. Eu agradeço bastante. Eu que Também está agradeço aí. pelo convite. Pois não, desculpa. Eu que agradeço pelo convite. Beleza. Então, esse foi mais um Diálogo do Agronegócio. Hoje, professora Núbia, professor Luiz Leonardo, entrevistou Jaci Duarte, Tadeu Sangosi, com o tema tecnologias de aplicação na agricultura. Esperamos que esse conhecimento seja válido para todos vocês. E você que está aí, ó, nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo, propõe então um tema, tá, que a gente traz para vocês aqui. No mais, Jaci, um abraço. Núbia, show de bola estar contigo, tá? Que a gente está nessa nova modalidade, né? Quem estiver assistindo o vídeo, curta aí os nossos vídeos e se inscreva no nosso canal, né? Da Agronomia Unifimes. Nossa, que legal. Valeu então. Valeu. Até mais. Tchau.